Eu vou apresentar para vocês hoje os 4 melhores investimentos para você alocar a sua reserva de emergência no C6 Bank. Bora pro vídeo. Bom, começando então por aquele que é indiscutivelmente um dos melhores. Você precisa ter grana nesse cara se você tem conta no C6 ou mesmo se você ainda não tem, é o CDB pós-fixado com liquidez diária TIM, aquele que rende 104% do CDI por ano. Por que esse cara, investidores, é tão atraente e é um dos melhores? Porque ele é um dos únicos que possui a liquidez diária, ou seja, a facilidade de você resgatar o que você investiu lá é a máxima. O que é isso? Se eu aplico hoje recursos lá, a partir de amanhã eu já consigo resgatar toda a minha grana ou parte daquela grana que eu investi. Então é um investimento perfeito para a sua reserva de emergência. Outro ponto que torna esse investimento um dos melhores no C6 Bank é o fato dele pagar acima da grande média dos bancos digitais, como a caixinha do Nubank, que paga somente 100% do CDI. Outro banco digital que também paga menos, IT, que é bastante famoso, que é o Banco Digital do Itaú. Ele vence também a PagBank, que paga 100%. Ele vence o PicPay, que paga 102%. O Banco Inter, que também paga somente 100% CDI. Outra grande vantagem que você não pode esquecer é a segurança desse CDB. Você estará garantido pelo FGC. Então, se você coloca lá até 250 mil, incluindo os rendimentos, tá? Não se esqueça disso, você estará garantido numa eventual quebra dessa instituição financeira. Ah, Lelo, poxa, mas agora você botou um medo. Será que esse Banco C6, que é novo, eu malemar conheço ele, realmente ele tem esse potencial de quebrar? Para responder essa e muitas outras dúvidas relacionadas à saúde financeira, cliquem aqui no card que está aparecendo na tela para conferir um vídeo que nós fizemos completaço sobre o C6 Bank. Já te antecipo aqui, investidores, podem ficar mais calmos. No curto, médio prazo, o C6 Bank é muito difícil de declarar falência. Outra coisa, investidores, o C6 Bank foi comprado pelo maior banco privado dos Estados Unidos. A gente está falando do JP Morgan, que tem um valor de mercado hoje em 3,7 trilhões. E eu já expliquei para vocês em outra ocasião, se a gente somar as 4 maiores instituições bancárias do Brasil, não chegam no valor que o JP Morgan tem hoje. O C6 Bank tem um grande respaldo financeiro, então a probabilidade diminui muito desse banco sofrer com eventuais situações econômicas no médio e longo prazo. Outro ponto, para vocês terem uma ideia, esse CDB que tem mais investidores pessoa física da plataforma do C6 Bank quando a gente fala da renda fixa. 7 em cada 10 investidores do C6 Bank possuem grana aplicada nesse CDB. Lembrando que o mínimo é somente R$20. A partir desse valor você já consegue aplicar nesse baita produto financeiro. Mas Lelo, 104 será que é o melhor? Embora tenha liquidez diária, será que a gente está falando do mais rentável para a mesma unidade de risco? Então bora pro segundo melhor investimento do C6. O CDB atrelado ao IPCA, ou a inflação brasileira. É o CDB IPCA+. Esse cara, investidores, é muito parecido com o Tesouro IPCA+. O que vai mudar é justamente o local onde você está aplicando, né? No caso do Tesouro Direto, você empresta dinheiro pro governo, enquanto que no CDB IPCA+, você empresta dinheiro pro C6 Bank. A tabelinha regressiva do IR é a mesma, tá? IOF são as mesmas regras.
Se você sacar antes dos 30 primeiros dias corridos, você vai ter incidência do IOF. A grande diferença do Tesouro é que você consegue vender para o próprio governo e sair antecipadamente do título. No CDB, escolha direitinho o vencimento, um que esteja aliado aos seus objetivos e que você vai ter que manter a grana lá até o vencimento. E por esse motivo de ter vencimentos que você vai ser obrigado a cumprir, mais um rendimento atrelado a uma taxa volátil, como a inflação, embora o governo faça de tudo para controlá-la, a gente tem percebido um aumento gradativo mês a mês da inflação. Você tem ainda o acréscimo da taxa fixa, e é ela que representa um ganho real sobre o valor que você vai investir. Lembrando que é ganho real, investidores, é justamente o quanto você ganha tirando a inflação brasileira, ou seja, é quanto de fato o seu patrimônio cresceu em termos de poder de compra. É por isso que esse CDB é poderosíssimo. Você não pode deixar de investir nesse cara se você pensar em C6 Bank. O rendimento desse cara é um rendimento híbrido, né? Porque ele é atrelado a uma taxa variável, como o IPCA, nossa inflação, e tem ali o rendimento fixo. Vejam aí na tela, temos um CDB de 2 anos pagando IPCA mais 6,35, ou seja, todo ano você vai ganhar na inflação em mais de 6%. E quando você tem que investir nesse cara, investidores, é muito importante a gente esclarecer aqui. O momento de hoje é excelente, pessoal. Estou gravando esse vídeo em agosto de 2024, momento em que a gente não sabe, inclusive, se a taxa Selic em meados de setembro será aumentada ou não. Tudo indica que sim. Então você tem um cenário onde a inflação está aumentando. Nada melhor do que você se aliar a esse aumento generalizado de preços. E como você faz isso? Pega o seu patrimônio, investe em produtos indexados à inflação, o que vão te pagar a inflação mais alguma coisa, como é exatamente o caso desse CDB. Outra coisa que você tem que avaliar bem é o seu horizonte de tempo. Eu estou falando de investimento que você vai ter que manter a grana parada até o seu vencimento. Então, planeje-se corretamente. Se você tem grana e aceita o risco de deixá-la paradinha lá, rendendo perfeitamente por 2 anos, aplique num cara ali de vencimento até 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio. Agora, se você pretende usar essa grana antes, 1 ano e 6 meses, escolha o mesmo CDB com um prazo menor. E se você tem dúvida de prazos, de rentabilidades ou de algum produto que você tem interesse em conhecer melhor, você acredita que vai somar bem para o seu portfólio, se inscreva no link aqui embaixo que nós, irmãos, podemos te ajudar nessa decisão. Você vai ganhar uma consultoria financeira na qual a gente vai entender o seu objetivo, o seu horizonte de tempo para uso daqueles recursos, o seu nível de aceitação de risco, entre outros fatores, e vamos te oferecer uma estratégia customizada, só sua, para potencializar seus ganhos. Então bora pro terceiro produto do C6 Bank que você precisa considerar investir. Eu tô falando dos CDBs pré-fixados. Ah, Lelo, mas qualquer um que eu escolher lá é bom? Não, investidores, eu tô falando dos de vencimento de pelo menos 2 anos, para você pegar justamente a menor alíquota do IR, de 15%. Eu tô falando de um CDB, por exemplo, de 12,95%. Eu já encontrei na plataforma 13,5% de retorno, é uma baita de uma remuneração. Vai dar praticamente 1% ao mês durante 24 meses. Que empresa que cresce 1% líquido ao mês de maneira consecutiva durante 2 anos? Pois é isso que você vai ter de receita caso você invista nesse título pré-fixado. Para quem não lembra o que é pré ou pós-fixado, temos um vídeo aqui, clique aqui no card e confira. Lá tem explicação detalhada. Qual é o momento ideal de você aplicar nesse produto? É justamente quando a gente tem indícios econômicos suficientes para garantir de que a taxa de juros
vai cair. Não é o cenário de hoje, mas o que a gente sabe é o quê? Que ela está estável. No máximo terá um aumento no próximo mês de setembro. Mas a ideia do Banco Central, ele já deixou claro isso, é reduzi-la pelo menos em 2 dígitos nos próximos 3 anos. E você vai estar surfando esse movimento de queda. Então pense comigo, se você cravar aqui 13% ao ano e a taxa Selic cair para 8%, todo esse efeito, a marcação ao mercado, vai ser dinheiro no teu bolso. Ah, Lelo, mas você falou só da renda fixa. Eu quero mais risco. Eu aceito uma possibilidade de ganhar mais em troca de mais risco. E tenho um horizonte de tempo razoável, ou seja, eu aguentaria oscilações de mercado tranquilamente. Eu quero mais retorno. Bom, pessoal, se você está querendo isso, eu não esqueci de você, investidores. Então, vamos para a quarta opção que ninguém te conta e que você vai encontrar sim na plataforma do C6 Bank. Eu estou falando de um fundo de infraestrutura chamado Juro 11. É isso mesmo, pessoal. Basta você entrar na parte de renda variável lá dentro do C6, escolha fundos e digite lá Juro 11. Sem tracinho, sem espaço, sem pontuação nenhuma, você vai achar esse ativo excelente. Tá um gráfico aí na tela para vocês terem uma ideia do quão esse cara rendeu e performa por muitos e muitos anos de maneira sólida. Percebam que a curva do Juro 11, essa curva verde, ele performou desde 2022 quase 57%. É um baita de um rendimento. Lembrando que os fundos de infra não possuem a cobrança do imposto de renda, ou seja, os rendimentos são isentos, são líquidos, direto para o teu bolso. Percebam aí que eu comparei com o BOVA11, que é o índice da Bolsa de Valores. O BOVA11 representou um ganho nesse período de apenas 31%. E esse IVVB 11 são as maiores empresas dos Estados Unidos da América, ou seja, um índice que replica as principais ações americanas, incluindo as de tecnologia. Veja que esse índice variou apenas 18%, ou seja, o Juro 11 deu um show, é um baita de um investimento que pouquíssima gente vai te falar. Ele não é famosão, ele não é de conhecimento da maioria do público e é por isso que ele é bom investidor. Qual é a composição desse cara? São debêntures incentivados, que são títulos de emissão de dívida de empresas que investem na infraestrutura nacional. É por isso que elas recebem esse nome e esse incentivo da isenção de impostos, e isso, por consequência, é repassado para o público final, você, eu, investidores desse fundo. O foco desse fundo são projetos de longo prazo que têm o objetivo de fortalecer e expandir a infraestrutura do país. Então você vai encontrar lá debêntures do setor de energia, de transportes, de saneamento. Então são vários setores que são de extrema importância para a construção de um país melhor. E o que é legal a gente esclarecer aqui: quando você investe nesse fundo, você está, além de tendo a isenção de impostos, você nada mais, nada menos que está investindo no próprio Brasil. É isso mesmo. Outra coisa importantíssima, investidores, apesar do risco ser maior, ele está diversificado, ou seja, diluído em todas as debêntures que o fundo adquiriu. Ou seja, o risco que você tem de uma solvência de uma ou outra empresa não é que ele é zero, ele existe. O risco ele é amenizado pela quantidade de ativos que o fundo tem em carteira. Então você vai estar recebendo uma rentabilidade muito acima da média, com isenção de impostos e sob um risco diversificado. É um dos melhores cenários também na plataforma do C6 Bank. Lembrando que esse cara, ele é listado na bolsa, tá? Você vai encontrar ele em qualquer plataforma que te ofereça investimentos em bolsa de valores. Ah, Lelo, mas eu queria conhecer melhor sobre FII Infra. Eu gostei, adorei o que você falou hoje aqui. Eu entendi que ele é isento, eu entendi que a rentabilidade é muito acima da média, mas eu estou em dúvida. Eu não quero só essa opção do Juro 11, que eu vou investir lá, mas eu quero conhecer mais sobre esse mercado.
Boa, investidores, você tem que ser assim sempre. Questione, seja curioso. Então clique nesse vídeo aqui para você conhecer mais sobre o Juro 11, quais empresas ele investe, quais são as regras para resgate e todos os demais detalhes se você quiser investir sabendo de tudo. Clique nesse outro vídeo aqui para conhecer como escolher o melhor fundo de infra para o teu portfólio. E esses foram os 4 melhores investimentos da plataforma do C6 Bank. Escreva aqui nos comentários se você tem algum desses investimentos na sua carteira e se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, considere deixar o seu joinha. Não se esqueçam de escrever aqui embaixo quais outros temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal e muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!